Aí, começou. Olá! Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso. Primeiramente, a gente queria pedir desculpa pela demora. Nós tivemos um problema com as internets, começou a cair muito, então nós tivemos que recorrer a mais uma professora do curso. Então, hoje vocês estão me vendo a professora Maria Celeste, e no bastidores ainda tem a professora Claudiana, caso a internet de alguém caia e dê algum problema, tá? Então, já vou deixar vocês de antemão avisados que a internet aqui no Vaiporã hoje está bem ruim. Então, caso dê algum problema, ou com a minha internet ou com a da professora Celeste, nós temos a professora Claudiana, que vai junto com a gente vir avisar vocês, mas a gente vai voltando para falar. Hoje a gente vai ter a segunda aula do curso com a professora Maria Celeste. A professora Maria Celeste é a nossa coordenadora do curso de Serviço Social aqui da UEM. E antes de começar, eu só queria passar só 2 informes para vocês, bem rápidos. O primeiro é falar para vocês ficarem de olho, sempre na véspera do curso, de olho nos e-mails de vocês. E sempre olhar na caixa de spam. Hoje nós mandamos e-mail lembrando do curso, e para muita gente foi para a caixa de spam. Então, sempre vocês ficarem atentos, porque a gente vai estar sempre avisando vocês dos cursos, né, para todo mundo. E a segunda coisa, que eu não sei se vocês repararam hoje, que o link da lista de presença não está já disponível. Nós vamos disponibilizar no decorrer do curso aqui na barra dos comentários, tá? Então, prestem atenção, porque no decorrer do curso, a professora Claudiana vai estar disponibilizando ele no link dos comentários. Do mais, queria agradecer a todos vocês que estão aqui, né, desejar um ótimo curso. Hoje a gente vai tratar de uma temática muito importante, que é a questão social. Falar de questão social, ou melhor, falar de serviço social sem entender a questão social não tem como. E hoje nós temos uma professora que domina bastante essa temática, tá? Então, agradecer a todos vocês e passar a palavra para a professora Maria Celeste. Obrigada, professora Vanessa, né? Agradeço por ter aceitado me acompanhar aqui hoje, e a professora Claudiana também, por estar nos ajudando aí, nos auxiliando nessa questão da tecnologia, né? E da internet que está aí, né? Nos surpreendendo a cada momento, né? Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Dar boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. É a primeira vez, tá, gente, que eu estou aqui para falar, e a gente vai se acostumando, né, aos poucos. Nenhuma outra live que ocorreu, eu lembro que teve um convidado, não lembro quem, ou se foi um professor, que disse como que é difícil a gente fazer esse tipo de trabalho, né, de dar um curso para quem passou quase a metade, boa parte da vida dando aula presencial, né? Da gente não poder olhar o aluno, não poder fazer nossos questionamentos, nossas provocações, nossas indagações, né? Nossos diálogos, nossas trocas, né? Mas vamos pensar que isso vai mudar, né? Que vai melhorar, que nós vamos nos reencontrar. Então, eu queria muito agradecer, né? Quem pôde estar aqui hoje, cumprimentar todos os alunos da UEM, primeiramente, lembrar que esse tópico, quando nós pensamos, né, nos tópicos, eu conversei com a professora Vanessa, né, e esse curso, ele abrange, né, vamos colocar assim, a boa parte, né, 90%, de uma apresentação dos conteúdos, né, do currículo, né, das disciplinas, e a professora Vanessa que deu essa ideia da gente colocar esse tópico de questão social e serviço social, né. Eu estava até em outro curso que era de estágio, e eu estou falando isso porque a gente não tem uma disciplina na UEM
nós não temos uma disciplina chamada Questão Social e Serviço Social, como tem em várias universidades, né? Em vários cursos de serviço social em várias universidades. Por quê? Porque quando nós pensamos na revisão do currículo aqui da UEM, né, que a gente chama de PP Novo, que foi em 2014 e aprovado em 2015, tinha-se um entendimento a partir das diretrizes curriculares que a questão social como conceito, né, como uma das colunas do currículo, ela deveria, né, perpassar por todas as disciplinas. Então, nós falamos de questão social em oficina do conhecimento, nos fundamentos, em política social, nas disciplinas de tópicos, nas disciplinas de políticas setoriais, na disciplina de pesquisa, né? Ou seja, a categoria, o conceito questão social, então ele vai perpassando todo o conteúdo aí do serviço social. Então, eu fiquei, né, responsável por essa aula hoje, e a gente já falo para vocês que não se vence essa discussão, né, não se esgota essa discussão da questão social em 2 horas, né, com nossos atrasos e tudo. Hoje, como eu falei para vocês, eu peço até licença, né, aos demais convidados, aos demais participantes, perdão, porque a apresentação ela será muito para o primeiro ano. Espero muito que tenha os calouros aí, porque eu sei que os demais dominam já essa discussão, né? Quero também cumprimentar os professores, né, que aí estão, se alguém veio, né? Cumprimentar também, né, a comunidade geral, sejam todos bem-vindos, tá certo? Então, vamos começar. Falar da questão social, gente, é falar, primeiro, né, eu fiz um caminho, né, vamos colocar assim, para apresentar a discussão da questão social em 2 momentos: a gênese da questão social e serviço social. Poderíamos falar de vários caminhos, de vários tópicos sobre a questão social. Como eu já falei para vocês, ela perpassa aí, né, por todo o currículo, e ela é hoje, né, o objeto de trabalho, né, objeto de ação dos assistentes sociais. Então, para iniciar, eu vou falar um pouco para vocês qual é o início da questão, de onde que surge essa expressão. E falo para vocês, né, inicialmente já, que estou referenciada, né, na bibliografia de José Paulo Neto, da Josiane Soares, da professora Marilda Yamamoto. Esses são os nossos grandes mestres, né? Tem texto também do professor Ney Luiz Teixeira, e por aí vai. Então, assim, tudo que eu vou falar para vocês, e tudo que estão aí nos slides, né, se vocês estiverem vendo os slides, o primeiro slide, né, é sobre o início da questão social. Então, vamos lá. A expressão questão social, ela começa a ser utilizada, gente, na 3ª década do século XIX, né, lá por 1830, por diversos críticos da sociedade e filantropos. Por que a gente está falando isso? Porque a expressão questão social, ela não faz parte da literatura, né, da teoria marxiana, né? Isso é Zé Paulo que está falando, nosso autor, né, autor José Paulo Neto, né, e outros autores, não faz parte, né? Então, quer dizer, a questão social, a expressão, ela foi cunhada lá nesse período, e não se sabe muito bem quem, né, primeiramente, falou, descreveu ou escreveu sobre a questão social, né?
Então, a questão social, ela é uma expressão que ela surge para dar conta aí do fenômeno mais evidente da Europa Ocidental, né, diante da primeira revolução industrial, ou da chamada primeira revolução tecnológica do capitalismo, que foi o fenômeno que a gente chama de pauperismo. Né? O que é o pauperismo? O pauperismo é um empobrecimento, né, quase absoluto. Então, a gente está falando do século XIX, um século expressivo, ímpar, no que se diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo, que surge lá por volta, dependendo do historiador, 14, século XV, né? E aí, nessa trajetória histórica, quando a gente chega no século XIX, nós temos aí, né, esse fenômeno diferenciado. Então, o que os autores colocam? Que a pauperização, o empobrecimento, ele não é novo, né, ao longo da história, né, da raça humana, do ser humano, do gênero humano, mas ele tem o seu diferencial no período do capitalismo. E isso se dá nesse primeiro momento que acabei de falar para vocês, que é o momento da Revolução Industrial. Então, o pauperismo, ele é um fenômeno novo, né, uma nova dinâmica da pobreza massiva que se generalizava naquele momento. Então, nós temos aí o quê? A ampliação, né, vamos colocar assim, o surgimento da grande indústria, perdão, a ampliação e o surgimento do maquinário, das primeiras máquinas, das máquinas têxteis na Inglaterra, que foi o berço da primeira revolução industrial, que foi o berço da primeira revolução tecnológica, né? E esse avanço do capitalismo na produção e na concentração de trabalhadores nas fábricas e nos seus arredores, né, as habitações, as residências e, posteriormente, as próprias cidades industriais, e que se dá aí nesse rastro também a urbanização, e sempre muito planejamento, o que levou a esse pauperismo, né, esse empobrecimento, essa pobreza exacerbada, tá? E como que ela se expressava nesse momento? Expressava-se através de habitações insalubres, a fome, a ausência de uma política, lógico que não existia política, mas de ações da questão da questão sanitária, né, ali, da questão da água, da questão das doenças, que acabei de falar, dos medicamentos. Então, esse fenômeno, ele é novo porque os autores vão dizer, Zé Paulo, né, foi através dele que eu montei aqui essa explicação, é de que é um fenômeno, ele é novo, né, porque ele é um resultante, né, ele vai ser uma resultante, um produto do processo de acumulação capitalista. E que, posteriormente, né, a história vai registrar essa pobreza nessa razão direta, né, que a gente vai falar depois da lei geral, que é que a pobreza que crescia na razão direta em que aumentava a capacidade de produzir riqueza. Né, que aí, quando eu explico para meus alunos sobre isso, nós explicamos o quê? Que quanto mais se produzia riqueza, mais se produzia, ou seja, na mesma razão, né, a produção de riqueza e a produção da pobreza, né? Então, diante desse fenômeno novo, para todos que estavam ali, tanto para a burguesia, que é a grande classe, né, empresarial, né, é ela que vai produzir personalizada, né, através da ordem do capital, que vai produzir essa pobreza, naquele momento vai ter um estreitamento de entendimento, né, de compreensão que pauperismo, né, é a questão social, né? Então, vai se designar o pauperismo pela expressão questão social, né, que tem relação direta com esses desdobramentos políticos da época, ou seja, a luta de classe trabalhadora.
Então, quando nós estamos falando do século XIX, nós estamos falando da constituição, né, de um grande embate, confronto entre duas grandes classes, que é a classe trabalhadora e a classe burguesa. Então, não se pode falar em pauperização, e depois a gente vai falar da questão social, sem falar dessa luta de classe. Porque através dessa contradição, desse antagonismo, nós temos um conjunto de problemas sociais, que aí, falando do pauperismo, primeiramente, diante da exploração da classe burguesa em relação à classe trabalhadora. Essa exploração, ela se dá no sentido da produção, da extração, melhor falando, do que Marx chamou de mais-valia, do que Marx trabalhou, estudou, né? Espero que vocês já tenham ouvido falar de Marx, né? Todo mundo, né? Marx e Marx, a sociedade burguesa. Então, vai desconstruir, desmantelar. Isso, Marx vai concentrar, né, na discussão da produção da mais-valia, do trabalho não pago, do trabalho excedente, né? Que aí essa discussão infelizmente, nem cabe aqui, né? Por causa do tempo. Então, mas é a partir do trabalho não pago, né? Que se dá a exploração, e essa classe espoliada, né? Esvaziada da sua dignidade, da condição de trabalhador. Então, lá no texto que os alunos estudam muito, espero que, se vocês não conhecem, se alguém não conhece, que estude, que leia, chama 5 notas sobre a questão social, que foi publicada inicialmente na revista Temporalis, que é uma revista produzida pela ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, uma entidade que nos representa, que representa o âmbito da formação profissional dos assistentes sociais, né, dos futuros assistentes sociais, no âmbito da ABEPS que nós discutimos a formação, né, dos futuros assistentes sociais. Então, nessa revista foi publicada esse texto, e depois foi republicada, né, foi no livro de Zé Paulo, chamado Capitalismo Monopolista como um apêndice, tá? Que eu acho que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque o texto não se perder, já que a revista era número 3, né? E não se publicou mais, né? Então, Zé Paulo vai dizer que a partir da metade do século XIX, ou seja, a partir aí de 1850, e aí, repito para vocês, nós estamos falando de uma luta, né, de classes bastante fervorosa que nós tivemos no século XIX, né, de mortes, de tortura, né, de líderes sendo açoitados, torturados, mortos, presos, né, na busca dos seus direitos. Então, é nesse século também que nós temos as primeiras associações dos trabalhadores, depois nós temos os sindicatos, e por a classe trabalhadora, que no primeiro momento, né, antes de 1830, aí, nós temos uma classe trabalhadora que seu manifesto, que as suas reivindicações e seus protestos são de teor bastante espontâneo, e foi e esse movimento foi chamado de classe em si, né, a não compreensão, né, de que seu algoz seria a sociedade burguesa,
personalizada, repito, pela o maquinário. Então, nós tivemos protestos, muitas lutas, né, de máquinas, porque o entendimento da classe trabalhadora, né, que o seu explorador era aquele objeto, né, a maquinaria. Posteriormente, né, no rastro aí do desenvolvimento histórico, essa classe trabalhadora foi se politizando, né, criando aí uma consciência política, e ela se torna classe para si. Então, por que você está falando tudo isso, professora Celeste? Porque é difícil você dissociar, difícil não, é impossível e não deve ser, por isso que a questão social, ela não há possibilidade de se discutir ela como conceitos solto, ela é histórica, né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando eu falar das particularidades históricas. Mas nós estamos falando um pouco da expressão ainda, né? Então, a partir da segunda metade do século XIX, a expressão questão social vai ser abarcada tanto pelo pensamento conservador confessional quanto laico. O que é o pensamento conservador, né? É um quadro de intelectuais da época, né, que vai discutir a questão social, que vai discutir essa problemática social já utilizando tecnologia. Quando a gente fala do pensamento conservador confessional, nós estamos falando ligado à Igreja Católica e quanto ao laico, podemos apenas sofrer intervenção política de amenizar, reduzir através de um ideário reformista suas expressões. Ou seja, nós tínhamos um quadro de intelectuais que vai falar que a questão social ela faz parte, né? Pensando na questão social aí, né, no sentido mais estreito, como pauperismo. Então, ela é ineliminável da ordem social. Qual a ordem social? A ordem burguesa. Então, não se poderia pensar o desenvolvimento do capitalismo, o amadurecimento desse sistema, sem ter a questão social. Então, há uma naturalização por parte desses pensadores de que a questão social, ela correria de qualquer forma, não é? Era o ônus, ou bônus, menor, o ônus, né? O ônus do processo. E o que deveria acontecer era o quê? Ações políticas, né, de ordem institucional, política, para amenizar, reduzir através de reformas. Esses pensadores laicos, primeiramente, a gente tem aí, gente, isso aqui é só uma apresentação, tá, gente? Porque não dá para a gente aprofundar, porque teríamos que falar cada um desses pensadores conservadores, que são muitos. Mas falarei aqui desse momento de Auguste Comte e Émile Durkheim. Então, tivemos o primeiro, né, que era Comte, e depois vem Émile Durkheim, que é o que a gente chama de pensamento conservador, que é o positivismo. Não há outro nome para isso, é o positivismo. Então, o positivismo é tenho até medo de falar isso, e o sociólogo dela. Já o pensamento conservador confessional, gente, que é os quadros intelectuais da Igreja Católica, e a Igreja Católica, em todo o seu processo de instituição de poder político, de poder religioso, né? Ela criou quadros intelectuais, como cria-se até hoje, filósofos, sociólogos, historiadores, teólogos, né? Então, é uma instituição que foi criando esses quadros, né? A igreja, então, esse pensamento conservador confessional vai reconhecer a questão social, ou seja, a igreja, ela entende que existe, sim, uma problemática social,
né, e que tem que ocorrer e tem que haver ações sociopolíticas para diminuir e amenizar também seus agravantes, né? Isso tudo articulado a uma vontade divina superior, tá? E isso trata-se, né, quando a gente fala, né, da Rerum Novarum, que era uma encíclica papal, né, documento máximo da Igreja, em que lá se prega uma conciliação das classes e o não exacerbamento da exploração, né, quando a gente lembra do Papa Leão XIII falando isso. E aí, Zé Paulo vai dizer que, em certo momento, vai ocorrer um entrecruzamento dos dois pensamentos, né? Do pensamento confessional e do pensamento laico. O que é esse entrecruzamento, essa articulação? É que dois quadros, vamos dizer, esses dois momentos vai perpassar a questão da reforma social, a reforma moral do homem e da sociedade. Então, a questão social, né, que segundo ele, né, o pensamento laico é ineliminável da sociedade capitalista, ela se transforma em objeto de ação moralizadora. Então, vamos reformar o caráter do homem, né, já se dizia lá, de Caim, e a própria Igreja Católica, nos seus documentos, vai colocar isso, né, a Rerum Novarum, depois a própria 40º ano, que é outra encíclica, que a reforma moral do homem, né, e a reforma moral da sociedade, por isso que a questão da educação e da ordem, né, isso minimizaria, melhoraria o próprio sistema capitalista, né? Ou seja, o que eu quero colocar, explicar para vocês é que tanto um pensamento como o outro, neste momento, entendia que a questão social, né, que enfrentar as manifestações da questão social era sem tocar nos fundamentos da sociedade burguesa. Melhor explicando, né, faremos todo tipo de reforma, né, no sentido de amenizar os problemas sociais, problema de habitação, problema de salubridade, problema de saneamento básico, todos os problemas que aqueles trabalhadores viviam, as questões trabalhistas, a precarização do trabalho no seu ápice, crianças, mulheres, segundo os capitalistas, a burguesia, tinham habilidades diferenciadas para trabalhar 14, 16 horas, né? Então, a causa da questão social, ou seja, o seu fundamento, ele não seria em nenhum momento discutido, tratado. Então, as manifestações da questão social, que a gente chama de expressões, de refrações, jamais falaremos dela. Né? E aí a gente... e nós percebemos isso mais claramente quando a gente lê, né, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, que é o capítulo 23 da obra de Marx, chamado Capital. Então, Marx tem uma obra, né, vários volumes, tomos, e o capítulo 23 vai falar da Lei Geral da Acumulação Capitalista. Lá, né, segundo Zé Paulo, Marx vai revelar a anatomia da questão social na sua maior complexidade. Então, naquele mesmo capítulo, repito, você não vai encontrar a expressão questão social, mas lá você vai né, quando nós estudamos, né, lá está escrito a superexploração, né, relativa à pobreza, os vários segmentos, né, os indigentes, a população flutuante que Marx coloca. Então, Marx vai dizer que o processo de acumulação capitalista ou de reprodução social, que é quase, né, a mesma coisa, ela produz um conjunto de problemas sociais, né, que advém dessa relação antagônica e contraditória entre duas grandes classes. Uma classe que explora, a outra que é explorada, espoliada, né?
Então, Marx vai falar isso muito bem na lei geral, ele vai dar exemplos, né, ele vai dar exemplos ele faz essa narrativa, né, sobre várias histórias dentro das fábricas, é um capítulo maravilhoso de se ler, né. Então, o desenvolvimento capitalista, então, produz a questão social. Então, a questão social, o desenvolvimento capitalista produz a questão social e, em seus diferentes estágios e fases, produzem diferentes manifestações, expressões da questão social, né? É por isso, né, que aí eu quero chamar a atenção do primeiro ano, se estiver aí, por isso que a gente não fala, né, no serviço social. Eu estou falando, gente, especificamente do serviço social, né? A expressão questão social, ela se apresenta em outros âmbitos acadêmicos, né, de outras disciplinas, de outros cursos, de outras profissões. Nós estamos falando do serviço social. Então, o capitalismo ele tem várias fases, e as fases foram sendo nomeadas, perdão. E nesses seus diferentes estágios, né, a formação também produz manifestações, as refrações, as expressões da questão social de uma forma bastante peculiar, diferenciada, né? Por isso, que Zé Paulo vai dizer que as manifestações da questão social são indissociáveis ou indivociáveis, né, da dinâmica específica do capital. Ou seja, a questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se pode falar, né, não se pode pensar, não se pode analisar, né, esse sistema, esse modo de produção, e aí, quando a gente fala de modo de produção, ele produz relações sociais, ele produz, né, riqueza, não se pode falar dele se não fala dessa questão social. E quando a gente está falando da manifestação, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a violência. Nós temos um leque de violências, né, infelizmente, que o sistema capitalista produz. Violência contra a mulher, violência contra o idoso, contra a criança, a violência do trabalho, vários tipos de violência. O exemplo da violência, ela se particulariza de estágio para estágio. Então, a violência contra a mulher, hoje, no século XXI, é a mesma violência contra a mulher no final do século XIX, no início do século XX, é a violência contra a mulher. Agora, a forma como ela se particulariza, como ela se expressa e ela se manifesta, é isso que diferencia de estágio para estágio, entenderam? Então, quando a gente fala do serviço social, que eu estava chamando a atenção, para falar especificamente do serviço social, é por isso que no serviço social a gente não fala as questões sociais, porque o nosso entendimento que a questão social ela é única, né? E ela é causal, ela tem uma causa, que é o processo de acumulação capitalista. E o próprio processo de acumulação capitalista, ele também tem vários estágios. Nós temos uma disciplina no serviço social, chamada acumulação capitalista e serviço social, desigualdade, né? Acumulação capitalista, desigualdade e serviço social. A gente está até esquecendo o nome das disciplinas. Então, a cada período, cada forma, né, a formatação e a configuração que o capitalismo vai produzindo, né, esse mecanismo de produzir, né, de expropriar a classe trabalhadora, porque a expropriação que se dá da classe trabalhadora hoje também não é a mesma expropriação que ocorreu no século XIX. Então, as manifestações da questão social também é diferente. Por isso que a gente fala expressões da questão social, manifestações da questão social, refrações da questão social. Então, o termo questão social, ele não vai para o plural, tá? Então, como eu já coloquei, então a questão social está determinada pelo traço próprio da relação capital-trabalho. Então, esse traço é a exploração, é a partir do processo de explorar, né, o trabalho não pago, do trabalho excedente,
Por mais que a gente tenha alcançado, né, as leis trabalhistas, a exploração nós temos ainda mais-valia relativa, né, a mais-valia absoluta também que está aí, né. Então, a exploração, ela se efetiva no marco das contradições e antagonismo do capitalismo. Então, Zé Paulo vai dizer isso, que não se suprime a questão social, conservando a ordem burguesa, né? A supressão de uma necessita da supressão do outro. O capitalismo, ao ser suprimido, né, ao ruir, a questão social também ruirá. Por quê? Porque um é produção do outro, um é produto resultante do outro, ok? Então, gente, eu falei aqui, né, nem sei quanto tempo já, mas eu quero dizer que isso aí tudo ocorre no século XIX, essa luta de classe, né, esse aparecimento dessa problemática diferenciada da pauperismo, e eu coloquei para vocês que há uma diferenciação do período anterior, ou seja, do modo de produção. Quando a gente fala modo de produção, é de produzir, né, um sistema, ele não produz só mercadorias, né? Marx vai falar que a mercadoria, ela é a chave para a gente entender o capitalismo, mas a mercadoria, ela só é a expressão das relações sociais, né, do fetichismo, da alienação, que a gente hoje vive seu exacerbamento, né? Então, como eu estava falando para vocês, a diferenciação do período anterior, né, voltando, foi o desenvolvimento das forças produtivas. As forças produtivas são os meios de produção e a força de trabalho. Então, no que o aluno pergunta, né, que agora ele perguntaria para mim, né, se eu estivesse dando aula lá, ele perguntaria para mim o seguinte: professora, mas a pobreza sempre existiu, né? Sim, eu lembro, né, que vocês falavam. Mas antes já tinha violência, antes do capitalismo, em Roma tinha, na Grécia tinha, depois no sistema feudal também. Qual é a diferença dessa pobreza, desse pauperismo? A diferença é uma escassez, que Paulo Neto fala, das forças, há uma escassez e um não desenvolvimento a tal ponto, falando assim, né, de uma forma geral, muito aligerado, das forças produtivas. O que acontece no capitalismo já é uma produção de riqueza muito maior, né? O avanço das forças produtivas, seja ela no seu traço dos meios de produção, da própria tecnologia, maquinário, a grande indústria, depois a tecnologia, ela vai se aprimorando, e o próprio conhecimento da força de trabalho, o conhecimento intelectual, o conhecimento da ordem da natureza. Então, essa é a grande diferença, né? Que é a apropriação, né? Então, a questão social, ele demonstra isso. Uma grande produção, né? Uma grande produção coletiva, social de riqueza e uma apropriação privada do que foi produzido. Então, aí é que ocorre a exploração. Então, todos nós, coletivamente, socialmente, produzimos. E o que é produzido não nos retorna, porque ele é apropriado, há uma apropriação privada. E aí é que está, né, o traço que ele coloca, que é o traço da exploração. A forma de explorar, que eu quero lembrar para vocês, é que vai diferindo a cada processo de produção, né? Então, estar em casa, trabalhando em casa, no conforto do seu lar, é para que você não pense que você está sendo explorado. Não pense que você está sendo espoliado. Não pense que você possa ficar adoecido, né, das doenças do trabalho, porque você está no seu lar, não é isso? E eu não estou falando nem da pandemia, tá, gente? Porque o trabalho a domicílio, ele já existia antes da pandemia, né? Então, a forma como essa alienação, esse fetiche, né, acontece na questão do trabalho, da relação capital-trabalho, é que se expressa a exploração, e ela vai se diferindo. E ela chega a tal ponto que boa parte da população,
por causa do processo de alienação, de obscurecimento, de ocultamento, né, das relações capitalistas, que esse é o, né, que esse é o papel não, que esse é então, a gente culpabiliza o indivíduo, como o capitalismo sempre faz. Céu. Deu uma travada. Oi? Oi, deu uma travada na sua fala, ficou quase um minuto travado. Se você quiser voltar um pouquinho, tá? Nossa Senhora. E agora estão me vendo? Sim, estamos te vendo. Ai, gente, perdão. Desculpa, internet. Não sei onde que eu estou. Internet. Desculpa. É o que eu estava dizendo, é que a exploração, né, do capitalismo, ela se dá nessas contradições e antagonismo capitalista. Vou me andar um pouquinho mais rápido, né? E aí, Zé Paulo vai falar que a questão social só será suprimida, né, se a ordem burguesa também for, tá bom? Então, todo esse período, gente, da questão, né, do século XIX, nós vamos ter aí esse aparecimento da questão social através das suas expressões, né? E se muito se fala o que é a questão social, a gente já vai dizer isso, né? Então, nas várias fases que nós estamos, na fase, no período que a gente chama de período dos monopólios, que Zé Paulo data do final do século é só para demarcar isso para vocês, é quando o Estado, ele abarca, ele incorpora a questão social e cria-se, né, e surge mecanismos de ação. Olha, eu sem microfone. Gente, como eu disse, a internet hoje aqui em Voiporã tá bem complicado. Então, a gente vai conversar aqui pelo Whats. Eu vou pedir para a professora Celeste sair e entrar novamente. E eu peço que vocês, né, nos aguardem. Como eu tinha dito no começo, a gente teve até problema hoje com essas conexões. E, infelizmente, isso é uma das questões que o trabalho remoto e o EAD, não que nós estejamos fazendo o EAD, mas que nós estamos fazendo uma atividade remota via internet, essa é uma das grandes dificuldades, tá? Então, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, eu já vou contactar a professora Celeste aqui pelo WhatsApp para ela entrar novamente, tá bom? Vamos dar uns 5 minutinhos, tá? Conto com a compreensão de todos.
Gente, enquanto a professora Celeste não retorna, lembrando vocês que na terça-feira da semana que vem, nós vamos ter mais um ciclo de encontro das lives, né? Nosso penúltimo encontro, e na semana que vem nós vamos estar com 2 palestrantes ao mesmo tempo. O tema vai ser a questão do atendimento, né? A população em situação de rua em tempo de pandemia. E se faz um tema bem pertinente, haja visto que a pandemia pede que todos nós fiquemos em casa, né? E quem não tem casa? Como que fica esse atendimento? Então, o tema vai ser a atuação com a população de rua em tempos de pandemia. Os 2 palestrantes vão ser, um vai ser o Bruno é o professor de uma universidade em São Paulo, e ele tem mestrado, doutorado e pós-doc com a questão do serviço social e atendimento à população em situação de rua. E sim, ele atende a população em situação de rua e principalmente ex-egressos do sistema prisional, e nós vamos ter também com a gente a Camila. A Camila, ela é assistente social da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que atua diretamente com a população em situação de rua, tá? Na cidade de São Paulo tem uma defensoria só para isso. Então, a Camila e o Bruno vão estar conversando conosco sobre como tem se dado esse atendimento à população em situação de rua, os ex-egressos do sistema prisional, nesse período de pandemia, principalmente onde o isolamento social ele é tão necessário. Na quinta da semana que vem, a gente tem o nosso novo encontro aqui, relacionado a esse curso que nós estamos dando. A gente vai ter a presença do professor Douglas. O professor Douglas, ele compõe o nosso corpo docente aqui do curso de serviço social. Ele é mestre, doutor e pós-doc também, e ele vai estar falando um pouco sobre essas origens do serviço social, tá? Então, são essas as programações que nós temos de eventos a semana que vem. Eu vou ver se a professora Celeste respondeu, e eu já volto a falar com vocês. Só um minuto, tá bom? Professora Celeste está tentando entrar novamente, só um minuto. Professora Celeste está tentando entrar novamente, só um minuto. Oi, Celeste. Oi. Professora Celeste está tentando entrar. Estava falando para eles, enquanto isso, da questão da nossa semana que vem, tá? Pode continuar. Vou sair novamente. Gente, foi a minha internet, lógico, né? Eu não sei muito bem onde eu parei agora, né, gente? Mas vamos lá. Então, gente, a questão social, então, no serviço social aparece aí, vamos colocar, é tratada no livro da Marilda, então é uma das primeiras obras, né, que Marilda vai discutir as protoformas do serviço social, surgimento do serviço social, e lá Marilda discute a questão social, né. A terminologia, né, o conceito de questão social, Marilda vai utilizar a parte, né,
Gente, estou tentando contactar a professora Celeste, tá? Só um minuto. Ela está tentando entrar novamente, tá? Vamos aguardar. Eh, Caiu, né, infelizmente, essa questão da internet, a gente está tentando contactar ela para ela entrar novamente, só um minuto. Só um minuto, gente. Calma aí que a internet caiu muito lá na casa dela, nem celular, só um minuto. É, gente, infelizmente, isso mesmo, Jaildes, faz parte, né, estamos todos é o que a gente estava falando, como está todo mundo nesse trabalho remoto, as empresas de internet também, elas não estavam preparadas para esse tanto consumo, né, por mais que a gente tentou aumentar as nossas internets e tudo mais, a cidade pequena, eles não estão dando conta, mas a gente vai tentar, só mais um minuto. Eu vou pedir, então, enquanto isso, para a professora Claudiana colocar a lista de presença aqui no link, tá, dos comentários, fazendo favor, para a gente já ir adiantando essa questão. Alguém já tem alguma pergunta? Se tiver, também já pode ir formulando aqui no chat, e eu vou tentar, mais uma vez, falar com a professora Celeste, tá bom? A professora Claudiana acabou de colocar a lista de presença. É a última mensagem no chat. Então, por favor, todos confirmem a presença pela lista, tá? Colocar a lista de presença. A professora Celeste está tentando voltar. Vamos ver se a gente vai conseguir continuar. Ainda bem que nós temos a compreensão de todos. Celeste. Professora Celeste.
fizeram uma pergunta aqui, que bem no começo a lista estava disponível, e a pessoa preencheu e se precisa preencher novamente. Por favor, Lidiane, porque era daquele, né, que a gente tentou fazer aquela live, o link anterior, que aí foi que deu problema e a gente não conseguiu entrar. Então, se você puder preencher novamente, eu agradeço, tá bom? Gente, vou tentar a última conversa com a professora Celeste para ver se a gente consegue continuar ou não, tá? Gente, a professora Celeste está tentando entrar novamente. Mandei aqui uma mensagem para ela, vou ver o que ela me responde e já falo para vocês. Não tem problema nenhum, Sara, você ter mandado 2 vezes, pode ficar tranquila, tá? Que quem vai fazer essa organização das listas somos nós, corpo docente, a gente verifica isso e não tem problema nenhum, tá? O professor Douglas está dizendo aqui, Vanessa, embora os desafios com a nossa frágil internet, a professora Celeste trouxe importantes elementos sobre a questão social, as quais com certeza serão retomadas nos outros módulos do projeto. Isso mesmo, Douglas, muito obrigada, viu? Estou falando com a professora, só um minuto. Só mais um minuto, gente. Peço a compreensão de todos, tá? A professora Maria Celeste está me respondendo aqui que ela está tentando entrar novamente, como ela mesma disse, tentando entrar muito. Eu fiz uma proposta para ela, vamos ver o que ela me responde, tá bom? Só um minuto, por favor. Oi. Oi, Cel, tudo bem? Oi. Ai, Vanessa, que desagradável, né, amada? Não, imagina, faz parte. Internet é isso. Infelizmente, não é algo que está nas nossas mãos, né? E o pessoal aqui nos comentários foram super compreensíveis, pode ficar tranquilo. Então, eu acho que já está no último slide, né? A gente podia. O que você acha? Pode ser. Se você quiser finalizar, e aí eu abro para perguntas, pode ser? Em cima do que a gente já tem, né? Pode. Isso. Eu vou finalizar, tá bom? Gente, então quem tiver perguntas... E aí vamos combinar, Vanessa. Não, só pedir para quem tiver perguntas, que seja em relação ao tema questão social, já pode fazer aqui no chat que eu passo para a professora Celeste, tá bom? Tá, porque aí eu já vou finalizar, porque se tiver outro problema, aí a gente nem precisa mais retomar, né? Tá bom. Porque quando ficar muito desagradável para o público. Tá bom, combinado. Para quem está nos assistindo, tá bom? Tá bom, combinado. Pode continuar. Eu não lembro. Assim, eu não sei exatamente o de 90. Hoje nós trabalhamos, pelo menos nós que temos a direção social crítica, né, na obra marxiana, que é a direção social crítica do curso, né, do curso de serviço social, não deixe, mas do curso de serviço social, no sentido da maioria, vamos colocar assim, nem sei se eu poderia colocar assim. Nós temos a questão social, suas expressões, né, as expressões da questão social como objeto do serviço social, tá certo?
Na década de 90 também nós vamos ter aí, né, uma polêmica de ter uma nova questão. E não as expressões da questão social, de uma nova questão social, que eu também agora já nem vou falar muito disso, porque não há mais tempo hábil. Então, o que eu quero dizer para vocês é que os assistentes sociais trabalham, então, o que os assistentes sociais fazem, né, gente? Né? Qual que é quando a gente fala que o objeto de trabalho dos assistentes sociais são as expressões. Então, os assistentes sociais trabalham com as escolas, Celeste, está travando. São ribeirinha, todos os segmentos. Ah, meu Deus. Está travando bastante. Oi, Amada. Então faz assim, Vanessa, vamos encerrar, né, para não ficar mais desagradável, né, Amada? Tá. Eu tô falando com você, eu tô falando com todo mundo agora. Tá falando com todo mundo. Ai, gente, desculpa, tá? Como a professora Elisete escreveu aqui, eu vou até ler o que ela escreveu, vou ler o que o Douglas escreveu e o que a Elisete escreveu, tá, Celeste, para você. Então, o Douglas colocou assim: Vanessa, embora os desafios com a nossa frágil internet, a professora Celeste trouxe importantes elementos sobre a questão social, os quais, com certeza, serão retomados em outros módulos do projeto. A gente pode fazer isso mesmo, né? Até no meu próximo módulo, que eu vou falar sobre o serviço social na contemporaneidade, eu posso retomar toda essa discussão, tá? A Elisete colocou: boa noite, Vanessa, essa é uma situação que os professores da rede estão enfrentando diariamente. Ainda não havíamos passado por isso, mas sempre é uma primeira vez. E a Cauana está dizendo que é uma pena essa questão da internet, que você está fazendo uma explanação excelente de conteúdo. O Marcelo está dizendo que foi muito instrutiva a sua fala. A Claudiana está te agradecendo pela aula. O Jailde está dando uma sugestão, só deixar só o áudio, talvez não trave, que ele está falando para a gente tirar o vídeo e ficar só o áudio, né? Uhum. É uma possibilidade. Mas eu já estava falando no último slide. Se você quiser tentar fazer isso para a gente fazer as questões, aí a gente já vai para, se tiver questões, né? Então tá, então faz assim, Celeste, aí embaixo, naquela abinha que a gente falou antes, tem o Stop Cam. Você pode clicar nele que vai acabar a sua imagem, eu vou dar stop na minha imagem e no meu áudio também, tá? E aí vamos ver se funciona só o áudio. Obrigada pela ideia, Jailson. Pode tentar, Celeste. Oi? Oi, estamos te escutando. Então, vamos lá. Os assistentes sociais, então, vão trabalhar, né, com a questão social nas suas mais variadas expressões, como eu falei para vocês, com diversos segmentos. Né? Quando a gente fala que a questão social ela é objeto de trabalho do assistente social, nós estamos falando que a sua intervenção, as suas ações profissionais vão incidir sobre essas expressões nos mais variados espaços socioocupacionais, né? E lembrando que eu falei anteriormente, não sei se travou na hora que eu falei, que a questão social, as suas expressões, ela vai se particularizando e se manifestando diferencialmente, gente, em cada fase histórica do capitalismo, né? E por último, a questão social se vincula à luta de classes e às forças sociais, e a gente sabe disso pelo momento que nós estamos vivendo, né? Eu quis colocar isso para a gente entender que não se discute, não se pensa, não se compreende esse conjunto de problemas sociais sem pensar na luta de classes, e a luta de classes ela está ocorrendo hoje, quando a classe trabalhadora, né, ela se encontra aí em uma situação de excludência, de constrangimentos, de exclusão dos seus direitos num momento tão atípico, tão adverso, que é uma pandemia. Exemplo que nós estamos falando aí, por exemplo, do auxílio emergencial,
tirando o mínimo, né, da dignidade desses vários segmentos de um país tão heterogêneo, que é o Brasil, né? Por isso a importância, Marida vai colocar, desse deciframento das mediações, né? Que é por meio das mediações que se expressa a questão social. Então, a gente só vai entender a questão social nos seus âmbitos nacional, regional e municipal se entendermos esse deciframento aí, decifrando, desvelando quais são as mediações. E para isso, né, Marida vai colocar que só existe um caminho para a gente alcançar isso, e Zé Paulo também, nas suas falas, nos seus mímios. Hoje eu peguei uns mímios que eu tenho do Zé Paulo, que fazia tempo que eu não lia, que são textos, né? A gente ia para as aulas, na minha época não existiam essas redes sociais, né? Então aquela aula era gravada e passava numa fita, e depois da outra fita a gente transcrevia e a gente guardava, né, essas aulas, e fora outros textos, né, de outros mímios, né, que a gente chama. Então, qual é, então, o que se requer para se ter essa compreensão da questão social? É o rigor teórico-metodológico. Não existe outra forma de você entender a questão social. Porque se você entende a questão social na sua aparência e não na sua essência, você realmente se desvincula do rigor teórico que a gente está falando a partir da teoria marxiana, tá certo? Então, compreender a questão social e serviço social nesses diferentes âmbitos, com esses vários segmentos, e na complexidade social que vivemos hoje, né? Hoje nós estamos assistindo muitas lives, né? Eu particularmente lendo muitos textos, livros, estou escrevendo algumas coisas, o quão é complexo o momento que estamos vivendo, não só do capitalismo, como uma forma, né, como um sistema estrutural, mas também do capitalismo, né, do nosso capitalismo chamado periférico, capitalismo da América Latina, e o momento conjuntural, governamental que nós estamos vivendo, né, o sofrimento que nós estamos, a violação de direitos que nós estamos vivendo, no sentido do desmoronamento, do esvaziamento, da desconstrução de políticas, né? Quando eu estava estudando para essa aula, lembrando de quantas secretarias não foram desmontadas, não foram arruinadas, não foram extintas desse governo. Secretarias de Direitos Humanos, da mulher, da questão racial, ou seja, né, desafios desafios que nós, assistentes sociais, estamos vivendo neste momento acabei de falar, tão adverso. Então, é isso, gente. Espero que, diante dessa problemática que tivemos com a internet, eu sei que é a minha internet e esse computador, mas nós vamos arrumar. Eu peço desculpas e já agradeço, tá? Deixa eu ver. Então, aqui está a bibliografia que eu utilizei, né, que eu já falei para vocês, e eu agradeço demais a compreensão de vocês, a fala dos professores, tá? Muito obrigada. Celeste, pode ativar a câmera, vamos ver se a gente consegue, senão a gente desativa e fica só no som novamente. Celeste, primeiro eu quero te agradecer e dizer que, assim, em momento nenhum você precisa pedir, né, desculpas, acho que todo mundo entende essa situação nesse momento, e te trazer que, assim, independente dos problemas com a internet, você conseguiu abordar esse tema e aprofundar, mesmo achando que não, mas trazer essa discussão de uma forma profunda. Os comentários aqui do lado são todos de que foi uma grande aula, parabéns pela aula, muito obrigado pelos ensinamentos, foi de grande proveito, de uma perfeita explanação, então pode ficar tranquila, tá, em relação a isso. Vamos abrir para as perguntas, para ver se alguém tem alguma pergunta relacionada ao tema. Teve uma pergunta um pouco acima,
perguntando a respeito especificamente se você sabia se tinha alguma normativa de saúde ocupacional para o trabalho home office, mas já adianto que não é, né, o tema de sua pesquisa, então a gente não tem como dar conta disso hoje, né? Que tem, pode ser que tenha, mas a gente não consegue dar conta. A Juliane está agradecendo, falando que foi uma ótima aula, Denise Proença também. Alguém tem alguma pergunta? Vamos dar uns minutinhos para isso. Dizer a todos que a aula vai ficar gravada no nosso YouTube. Pedir para vocês, para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscrever. Por que é a importância do se inscrever? Porque quanto mais pessoas inscritas, mais quando as pessoas procurarem no YouTube sobre a temática, mais chance do nosso canal estar aparecendo e da gente divulgar mais e disseminar tanto o conteúdo, a informação, quanto o curso também, tá? Então, pedir para... Eu já disse na aula anterior que eu fico me sentindo uma blogueirinha pedindo, mas ativem o sininho, tá? Se inscrevam, por favor, diante desse desmonte que nós estamos vivendo do capital, em um desmonte das políticas públicas, em um desmonte da universidade pública. Isso para a gente é fundamental, tá? Então, quanto mais pessoas estiverem inscritas no nosso canal, quanto mais pessoas estiverem visualizando isso que nós estamos fazendo, é justamente para mostrar para as nossas autoridades que nós estamos, sim, estamos em pandemia, estamos em home office, mas estamos trabalhando, sim, e talvez mais do que trabalhávamos presencialmente. Então, peço a compreensão de vocês, todos assinem o canal. Pelo jeito não tem nenhuma pergunta, Celeste, ninguém se manifestou. Algumas pessoas pediram que você pode disponibilizar o material. A gente não conversou ainda enquanto grupo, mas a gente vai ver se a gente consegue criar um drivezinho, né? Porque a gente falou de textos e tudo mais. A gente ainda não viu isso, mas a gente vai tentar criar um drive para que todos vocês que estão inscritos no curso consigam ter acesso a esse drive e o material que está disponibilizado lá no drive, tá bom? A gente vai tentar deixar os slides, textos de apoio e tudo mais. Eu espero que na no próximo curso, na quinta da semana que vem, a gente já tenha conseguido organizar esse drive e a gente já possa trazer essa informação para vocês. Eu tinha até conversado com a Claudiana que eu... Céu, acho bom voltar só que diante dessa seguir. Tá. Tá bom? Tá bom. A Claudiana está dizendo aqui que ela também pode enviar nos e-mails, porque agora a gente criou uma lista, né, com os e-mails de todos vocês. Enquanto a gente não cria o drive, a gente vai vendo quais alternativas. Mas, lembrando vocês, Céu, acho bom desligar a câmera, voltou a travar. Infelizmente. Mas é isso, gente. Então, novamente, convidar vocês para a nossa live de terça-feira da semana que vem, onde a gente vai discutir o atendimento à população de rua em tempos de pandemia, né? Como fica a população que não tem casa nesse período, com a Camila e com o Bruno, especialistas da área. E na próxima quinta-feira, a gente vai dar continuidade com esse curso, com o professor Douglas, que vai estar falando sobre a origem do serviço social. Como o Douglas disse também, essa questão da questão social mesmo, ela vai ser abordada em outras aulas. A do Douglas vai começar esse processo de abordagem, depois a minha, da própria Celeste. Então, a gente não vai tentar suprir e não deixar o conteúdo tão com essas pequenas defasagens por conta da internet, tá? Sivonete, eu peço desculpa, a Celeste não vai conseguir responder a sua pergunta, né? Se a assistência social vai dar conta de toda essa demanda, mas para não te deixar sem uma resposta, a gente sabe que isso é uma grande dificuldade,
né? A assistência social também está sofrendo um desmonte, com diminuição de recurso, com atraso nos repasses dos recursos do governo federal. Então, fica bem complicado ela dar conta, e ainda mais dentro desse contexto, onde a demanda para a política de assistência, ela tende a aumentar, infelizmente. Então, isso também é uma coisa que a gente pode estar discutindo um pouco mais, e a nossa última live, sem ser terça da semana que vem, na próxima terça, vai ser com a professora Patrícia, que é da Unesp, do curso de Serviço Social da Unesp, Franca, e membro da ABEPS, e ela vai fazer um pouco dessa discussão, tá? Do serviço social nessa pandemia, e nessa pós-pandemia. Então, aguardamos todos vocês, terça-feira da semana que vem, às 19 horas, no nosso canal do Facebook, com a live, e na próxima quinta, com a aula do curso, às 19h30. Então, a live às 19 na terça, e o curso às 19h30 na quinta-feira. Tá bom? Gente, obrigada. Obrigada pela compreensão de todos. Essas situações a gente vai vivenciar, não tem como, que foge das nossas possibilidades de atuação. Mais uma vez, agradecer muito a professora Celeste. A Celeste tem uma bagagem muito grande para fazer essa discussão de questão social, então agradecer muito ela. Eu sei o quanto ela preparou esse material e o quanto ela estava querendo dar essa aula para vocês. Então, agradecer muito e dizer que contamos com todos na nossa próxima live, na nossa próxima aula do curso, tá bom? Boa noite a todos. Tchau.